dois pontos importantes a se destacar é a questão de que o Senhor veio chamar pecadores ao arrependimento. E outro ponto, quando Paulo introduz a carta aos Coríntios, ele diz que nós fomos chamados para ser santos. Então considere esses dois pontos do chamamento do Senhor. Esses dois pontos do chamamento do Senhor. O Senhor veio chamar pecadores ao arrependimento. E o Senhor veio para nos chamar à santidade. A santidade começa com arrependimento. Sem arrependimento não há santidade, não é? Então nós temos que considerar esses dois pontos como os pontos de partida do chamamento do Senhor. Vamos ler uma passagem importante, muito importante, está em Romanos capítulo 8. Que fala do que o Senhor pretende conosco. O que o Senhor quer para a minha vida, para a tua vida, para que em outras palavras, para que o Senhor criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. Então, no capítulo 8, versículo 28 ao 30, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Irmãos, essa passagem da palavra, principalmente o 29 e o 30, geram uma discussão teológica que não tem fim. Mas nós ainda temos que considerar do ponto de vista do que nos é prático, do que nos toca. O 29 diz assim: aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O Senhor conhece tudo de antemão, porque para o Senhor não existe restrição de tempo. O máximo que eu posso saber é o que eu já vivi e o que eu estou vivendo agora. O que vai ser daqui 5 minutos eu não tenho a menor capacidade de saber. Mas o Senhor, Ele é capaz de saber tudo, em todo o tempo. Isso que eu vou falar é muito controverso, mas no momento eu acredito que essa seja, para mim, a melhor explicação. O Senhor,
na sua capacidade de saber todas as coisas, nós não podemos esquecer daquelas três atributos divinos. Ele é onipresente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele é onipotente, ele é aquele que tem todo o poder. Ele não só Senhor Jesus. Dele parte todo o poder. Não há nenhum poder que não parte de Deus. Ele é o Criador. E fora dele, não há nenhuma outra fonte de poder. Ele detém todo o poder. E ele também é onisciente. Onisciente é, ele sabe todas as coisas em todo o tempo. Não só ele sabe todas as coisas agora, ele sabe o que está no teu coração, na tua intenção, nada lhe é escondido. Mas ele sabe tudo em todo o tempo. Essas coisas nós chamamos de atributos divinos. São coisas próprias de Deus, que nós não temos, como que eu diria? Tem coisas que Deus comunicou a nós, coisas do seu caráter, da sua virtude, e por isso temos a imagem de Deus. Mas tem coisas que Deus não comunicou a nós, quando nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Então essas coisas que Deus não comunicou a nós, que são próprias dele, só dele, nós chamamos de atributos. E as coisas que são de Deus e ele nos comunicou, ele colocou em nós, quando nos criou a sua imagem e semelhança, nós chamamos de virtude. Os irmãos entenderam? Deus tem coisas, Deus, na sua maneira de ser, tem coisas que ele nos deu e tem coisas que ele não nos deu. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas não em tudo que Deus é. Nós não somos onipresentes, não é? Nós não somos onipotentes, não é? Nós também não somos oniscientes, certo? Mas Deus nos deu a percepção do amor, não deu? Ele é amor e nós temos a percepção do amor. E se quisermos amar, nós podemos amar. Deus nos deu percepção de justiça. Isso está na nossa consciência. E se quisermos sermos justos, nós temos entendimento do que é justo. Por quê? Porque isso são coisas que são próprias do caráter de Deus e Ele colocou em nós. Então essas coisas que são próprias de Deus e Ele colocou em nós e nos deu a sua imagem, nós chamamos de virtude. Agora tem coisas que são próprias de Deus e Ele não nos deu, que são essas três. Talvez eu nem precisava estar falando nada disso, mas é bom saber. Isso se chama atributo, é aquelas coisas que são próprias de Deus e não nos foram dadas. Onipresença, onipotência e onisciência. Isso são atributos divinos. Então, Deus ele é onisciente, ou seja, Ele sabe todas as coisas em todo o tempo. E na sua onisciência, Ele nos conheceu, voltando aqui para o texto, versículo 29. Ele nos conheceu de antemão. Quer dizer, antes mesmo que Ele nos criasse,
ele já sabia quem seríamos e como seríamos e quais seriam as nossas escolhas. E sabendo que nós seríamos daqueles que escolheriam a Jesus, que nós seríamos daqueles que o temeriam, Ele nos predestinou. O que é predestinar? É determinar um destino. Então, o Senhor nos conheceu de antemão e conheceu o nosso coração e soube que nós seríamos daqueles que escolheriam a Deus, que se dobrariam diante de Deus. O Senhor soube que nós seríamos daqueles que desejariam ser um com Deus. Tá bom, então você me quer? Então eu vou te predestinar para algo. Você vai querer ser muitas outras coisas, mas o que você vai ser mesmo é aquilo que eu estou te predestinando. Então o Senhor já definiu o nosso destino. Qual que é o teu destino, Alessandra? Não, a Nova Jerusalém. Reinar do Senhor já é outro papo. Já é outra conversa. Mas certamente, novos céus, nova terra, Nova Jerusalém, nós estaremos lá. Então olha aqui, ó. Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Nós seremos como Jesus. Ou seja, o caráter de Jesus vai ser formado em nós. Amém. Quer você queira, quer você não. Mas você quer, né? Com certeza. Então, quando diz que nós fomos predestinados a isso, isso nos é uma garantia de que o que Ele planejou, porque nós o escolhemos, será concretizado na nossa vida. Para isso haverão muitos processos, né? Na vida do Senhor, Ele pode me considerar digno de reinar com Ele, mas Ele também pode não me considerar digno de reinar e falar: ó, meu filho, para você ficar com o jeitão de Jesus, tem trabalho ainda, então eu não vou reinar. Mas ao final do reino milenar, a imagem do Filho estará formada em nós, certo? Então, o que é o destino certo para todos nós é o seguinte: seremos como Ele é, e eternamente estaremos na glória do Senhor, com a imagem de Cristo formada em nós. Deus vai conseguir isso daqueles que o receberam. Senhor querido. Então o Senhor nos predestinou para quê? Para serem conformes, ou seja, conformados à imagem de seu Filho. Amém? Amém. Então qual que é o meu destino? Conforme aqui o texto é parecer com Jesus. Então, maridos, não desanimem, suas esposas vão parecer com Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Irmãs, não desanimem, seu marido vai ser como Jesus. Tem esperança. Tem esperança. Estamos investindo nisso. E Deus também. Aquele que começou boa obra em nós, há de completar. Bom, para serem conformes ou conformados à imagem de seu Filho, a fim de que ele quem? O Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Bom, vamos pular essa parte, para podermos avançar. Versículo 30. E aos que predestinou, fomos predestinados para quê, irmãos? Isso. É isso que Deus quer conosco. O
O resto é detalhe. Mas os detalhes ele nos garante também. Então, aos que predestinou para serem conformados à imagem do Filho, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Então vamos considerar algumas coisas aqui. Então nós fomos predestinados para serem a imagem do seu Filho. Vamos considerar agora a queda do homem. Como é que eu vou ter a imagem de Jesus formada em mim, se o homem caiu em Adão e nós nascemos no pecado? Daqui a pouco nós vamos ao Salmo 51, que é o Salmo de arrependimento de Davi. Porque o que eu quero compartilhar é que nós fomos chamados ao arrependimento e chamados para sermos santos. Então, nesse processo do Senhor formar Cristo em nós, de nos conformar à imagem do Filho, sendo que nós nascemos em pecado, o processo é, primeiro, nos chamar ao arrependimento, e segundo, para sermos santos ou santificados. Então esse é o propósito de Deus. Observe no final do versículo 28. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E todo esse processo de formar Cristo em nós é o propósito do Senhor. Esse é o ponto mais excelente do que devemos entender. O propósito de Deus é formar Cristo em nós, para que Jesus não seja apenas o unigênito, mas seja o primogênito entre muitos irmãos. A princípio, eu não falei que ia falar disso, mas tem que falar. A princípio nós sabemos que Jesus ele era o Filho único de Deus, unigênito de Deus. Mas o propósito de Deus é que ele seja o primo, ou seja, o primeiro entre muitos irmãos. Então nós fomos criados para sermos filhos de Deus, a imagem de Jesus, o Filho primogênito. Esse é o propósito de Deus, formar Cristo em nós, para que Cristo seja o primeiro entre muitos irmãos. Agora, Deus não quer filho de qualquer maneira. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, mas ainda falta Ele formar em nós o seu caráter. Deus quer muitos filhos. Deus quer que Jesus não seja o único, mas seja o primeiro entre muitos irmãos. Só que esses muitos irmãos não podem ser de qualquer maneira. Esses muitos irmãos de Jesus, esses muitos filhos de Deus, tem que parecer com quem? Com Jesus. O que os irmãos acham de mim? Eu tenho o jeitão de Jesus? Se você tem alguma coisa sincera a dizer, pode me procurar no final da reunião. Agora deixa eu terminar. Então se considerem, irmãos, nós temos um jeitão de Jesus? Nós levamos? Hã? Tem que ter. Pergunta para a tua esposa, meu irmão. Deixa ela te criticar. Vai ser duro, hein? Jesus. Né? Então, o fato é que como estamos não pode ficar. Nós temos que assumir a forma de Jesus. Eu sempre gosto
coisa de marido e esposa, porque a verdade vem aí mesmo. Mas uma boa crítica bem aceitada, ela te ajuda. Ajuda. Tem que saber aceitar a crítica. Tem que... Esse negócio de aceitar a crítica. Tem que saber aceitar. Então, irmãos, o Senhor, Ele é o primeiro entre muitos irmãos. E esses muitos irmãos deverão ter a forma de Jesus. E a forma de Jesus ainda tem que ser trabalhada em nós. Por quê? Porque nascemos no pecado. Nós temos que ter profunda consciência do pecado. Quando eu digo para os irmãos que nós temos que ter profunda consciência do pecado, eu não quero que os irmãos fiquem se sentindo um verme, morrendo de culpa. Não é isso, irmãos. Não é. Nós temos a imagem e semelhança de Deus. Em essência nós somos belos, mas algo nos enfeiou, nos danificou, algo nos fez até mesmo maligno. Mas dá para tirar essa coisa ruim de nós. Mas eu tenho que ter consciência de que essa coisa ruim está em nós. E que quando essa coisa ruim sair, o que vai ficar é a imagem de Deus. Amém. Mas eu tenho que ter consciência do pecado. Ontem eu disse para os irmãos que uma boa razão para nós louvarmos a Deus é termos uma visão do inferno, né? E vai ser assim na eternidade, irmãos. Eu mostrei, está profetizado lá em Isaías. Quem adora o Senhor vai dar uma espiadinha no inferno de tempo em tempo, para saber da onde Deus o resgatou. Vai ser assim na eternidade, irmão, está profetizado. Mas seria interessante nós darmos uma olhadinha no inferno hoje mesmo. Eu não sei como Deus pode fazer isso, mas nós precisamos de tempo em tempo esperar que o Senhor nos impacte muito profundamente com a consciência do pecado e da condenação eterna que estávamos destinados. O Zé Arlindo veio me dar uma sugestão agora cedo. Ele falou que para ter uma visão do inferno, você acende um palito e coloca no dedinho assim, e deixa 30 segundos. Porque aí você tem uma visão do inferno. Mas o que nós precisamos mesmo, irmãos, é que o Espírito Santo nos ilumine, para nós termos uma profunda impressão do pecado. Quando a gente lê a história da igreja, e nós vemos as conversões no passado, nós vemos que hoje nós vivemos uma situação muito anormal na pregação do Evangelho. E eu não sei como Deus vai nos ajudar nisso. Mas quando nós vemos a pregação do Evangelho nos séculos passados, e nós vemos a conversão de muitos que se tornaram até pessoas extremamente importantes na história da igreja, essas conversões, elas vinham pela pregação do Evangelho que causava uma profunda sensação do pecado e do inferno. Era assim, irmãos. Por que alguém se convertia? Porque ela caía em si pelo poder convencedor do Espírito Santo de que ela era pecadora e estava condenada à perdição eterna. Então, quando nós vemos a história da conversão de grandes homens e mulheres, tudo partiu daí, de um convencimento do Espírito Santo a respeito do pecado de cada um. Então as pessoas entregavam sua vida para Jesus porque estavam convencidas de que elas eram imundas, pecadoras imundas, destinadas ao lago de fogo. Então eles viam a salvação do Senhor Jesus e amavam
o Senhor pelo seu grande amor que Ele nos dedicou. Mas já faz um tempo, irmãos, pelo menos uns 30, quem sabe 40 anos, em que está sendo pregado o Evangelho, e isso tem contaminado o mundo cristão. Um Evangelho em que eu venho a Deus não é porque eu tenho convencimento de pecado, eu venho a Deus porque eu estou com a vida muito ruim. Eu venho a Deus porque eu estou sem emprego, Jesus dá emprego. Eu venho a Deus porque eu estou doente, Jesus dá cura. Eu venho a Deus porque o Senhor me tira da minha pobreza e me traz prosperidade. Então, quando a gente ouve muitos pastores, líderes mais conscientes, falando da conversão das pessoas hoje, eles expõem esse grande problema. As pessoas não veem a Jesus pela consciência do pecado. Isso é uma estratégia maligna que nós não podemos deixar nos alcançar. Nós não chegamos a Jesus, que por nós morreu, porque tomamos consciência do pecado. Eu não venho a Jesus porque Ele é abençoador. Eu venho a Jesus porque Ele é salvador. Amém. Tudo começa daí. Aí eu descubro que Ele também é abençoador. Mas o aspecto do Jesus Salvador ficou só para os hinos, só para ser cantado. Não está claro na mente das pessoas, na grande massa do que nós chamamos de cristãos hoje, do mundo evangélico. Na sexta-feira, naquele programa da Igreja da Graça, que chama Vejam Só, um programa de debate, às vezes está muito interessante ali. Tinha um pastor tradicional e do outro lado, debatendo o tema, um pastor cantor. Tem um negócio que eu já tinha ouvido muito se falar, mas eu nem sabia o que era. Fala de crente reteté. Devo falar do crente reteté? Nunca ouvi falar. Eu já tinha ouvido falar, mas não sabia o que era. E às vezes eu tinha ouvido falar até de pastores mesmo, nervosos, falando, isso é crente reteté. Puxa vida, o que é isso, né? Então eu imaginava, deve ser crente de aparência, deve ser isso, né? Aí eu descobri o que é crente reteté nesse debate. Crente reteté é um ritmo pentecostal, uma música pentecostal. Sabe essas músicas bem pentecostal? O fogo vai cair, o diabo vai sair, e Deus vai abençoar. E bota uma animação na turma, uma mistura de forró com baião, de sei lá, sertanejo universitário, não sei o que. Isso que eu já ouvi dizer que o reteté é para colocar tudo em trânsito. Então, um pastor criticando, ele diz, ele faz isso, e a igreja vai entrando em trânsito. Tanto está repetindo as mesmas frases, cantando um ritmo frenético. E aí, a hora que vê, está todo mundo girando e está uma máquina duvidoso na visão desse pastor. Não, então. Aí, ontem não, no programa, o apresentador que fazia a mediação do debate falou assim para esse mais famoso cantor de reteté. Falou, irmão, as pessoas quando embalam ali no reteté, elas começam a girar? Começa. Isso não parece muito com mãe de santo em sessão de umbanda? Parece. O que você acha disso? É a maneira deles louvarem o Senhor, irmão. E do outro lado, estava um pastor batista, muito centrado, e ele se converteu no pentecostalismo. E depois ele se tornou um pastor batista mais centrado. E gostei muito do parecer dele, das opiniões dele. Ele falou assim: a minha mãe se converteu
com a pregação do Billy Graham na década de 60. E a primeira vez que eu ouvi o Evangelho também foi do Billy Graham. Billy Graham teve uma vez aqui na década de 60 e outra no começo da década de 70. Eu tinha 14 anos de idade e ouvi a pregação do Billy Graham no Maracanã. As duas vezes foi no Maracanã. E as duas vezes lotou o Maracanã. Por sinal, uma das vezes foi a segunda maior lotação do Maracanã, 120 mil pessoas. Só perdeu para a final da Copa de 50, que o Brasil perdeu. Depois a maior lotação foi a pregação do Billy Graham. E esse pastor dizia, o Billy Graham era um pastor batista, sem reteté, sem nada. Ele pregava, o Espírito Santo enchia o estádio, o Espírito Santo, irmão. Não tinha esse poder de mídia que tinha hoje, não. Se fazia convites, e pelo mundo inteiro os estádios se enchiam com a pregação do Billy Graham. O Billy Graham chegava, meia hora, 40 minutos ele pregava o Evangelho, e ele tinha uma coisa de lançar desafio. Ele falou, eu desafio a você entregar sua vida para Jesus. Aí ele dava uns 2, 3 passos para trás e ficava orando. E as pessoas começavam a vir para frente, chorando, sem reteté, sem música, sem nada. Ele tinha um irmão que fazia parte da equipe dele. A equipe dele, ele era assessorado por mais uns 2 ou 3 irmãos. Tem um documentário muito bom no YouTube disso. Eu aconselho os irmãos a verem. Que cantava hino, mas cantava acompanhado de um órgão, ele cantava, sem aparato musical, só cantava, e as pessoas vinham vindo, e eram os hinos tradicionais, quase que nem mudavam, manso e suave, Jesus está chamando, e a turma vinha vindo, chorando, aí formava aquela multidão assim. Aí esse pastor Batista disse assim, sem música, sem alardes, obra do Espírito Santo, e as pessoas estavam ali porque a pregação dele era só para convencer as pessoas do pecado. Irmão, nós estamos falando de 40, 50 anos atrás, e nesses últimos anos a coisa foi mudando. Venha para Jesus, entregue sua vida para Jesus, e as pessoas entregam os problemas, mas a vida não tem consciência do pecado. Irmãos, isso nos contamina a mim, contamina a todos vocês. É uma tendência desses últimos tempos. E nós temos que nos livrar disso. Nós vamos a Jesus porque Ele é Salvador. Amém. Eu vou a Jesus porque eu sou pecador. E Ele veio me chamar ao arrependimento. Arrependimento diz não só a respeito de eu lamentar os pecados, mas arrependimento diz de eu me dispor a uma mudança de mente, a mudar radicalmente a minha maneira de enxergar a vida, de enxergar o mundo, de enxergar a minha existência, mudar para uma maneira de ver as coisas baseado na verdade, que a palavra me ensina. E hoje parece que se não fizer grandes alardes, grandes barulhos, as pessoas nem vêm ouvir uma pregação. E quando vem para ouvir Jesus te cura, Jesus isso, Jesus te liberta. E não se trabalha na mente das pessoas o conceito de pecado. Irmãos, nós precisamos estar profundamente convencidos e claros do nosso pecado. Repito, isso não é para a gente se sentir para baixo. Qual que é a palavra mesmo quando a gente acha que a gente não vale nada? Não, é outra coisa. É inútil, depreciado, não é? Essas coisas. Porque Deus nos criou para um propósito precioso. E nos criou a sua imagem e semelhança. E Ele quer trabalhar em nós, de maneira a servirmos totalmente para aquilo que Ele nos criou.
Mas nós precisamos ter consciência clara do pecado. Eu sou pecador. E se eu não vigiar as minhas ações e o meu próprio pensar, o pecado prevalece no meu viver. Eu tenho que dar lugar ao Espírito Santo. E senão o que me controla, o que controla as minhas razões, as minhas opiniões e as minhas ações é o pecado. Eu tenho que ter consciência disso. Porque senão nós nunca escapamos dos problemas humanos. Deus é extremamente abençoador. Deus é bom, Deus é amor. E Ele nos quer fazer bem o tempo todo. Os problemas vêm do pecado. Doenças vêm do pecado. Isso é um assunto também muito controverso. Mas porque o pecado entrou, nós temos problemas. E Deus não tem nada a ver com problemas. Deus é bom e abençoador. Mas eu não posso dar lugar ao pecado, porque os problemas acompanham o pecado. Eu tenho que dar lugar a Deus, porque as bênçãos acompanham Deus. Mas se eu não tiver consciência do pecado, e não busco o Senhor, e não discerno o que está por trás das coisas, eu fico até mesmo associando Deus aos meus problemas. Deus esqueceu de mim. Deus não tem respondido a minhas orações. De que me serve ser cristão? E o diabo consegue ainda trabalhar em nós esse tipo de confusão. Deus tem a ver com bênção, bem, coisa boa, paz, amor, saúde, tranquilidade, paz. Qualquer coisa diferente disso é mal e procede do pecado. Então nós temos que ter consciência do pecado. Não basta, irmãos, nós apenas sabermos que Deus é bom. Nós temos que saber que o pecado é ruim. Então, vamos prosseguir aqui, que eu já estou me estendendo bastante. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. O Senhor nos chamou da morte. O Senhor nos chamou do pecado. O Senhor nos chamou da condenação. Ele veio para chamar pecadores ao arrependimento. E arrependimento, eles têm um chamado para sermos santos. E ainda há tantos outros itens do chamado que o Adriano vai continuar explicando, né? Está estudando direitinho o assunto, né? Vai explicar, né? Todos os aspectos do chamamento, né? Com a graça do Senhor. Então, o Adriano está estudando bem o assunto, ele vai continuar explicando. O Senhor nos chamou para tantas coisas, coisas para as quais o Senhor tinha nos criado, mas para todas essas coisas, nós nos tornamos inúteis por causa do pecado. Então, quando o Senhor vem nos chamar, Ele vem nos chamar para nos restaurar ao propósito para o qual Ele criou. E nesse chamamento tem vários itens. E o primeiro é ao arrependimento. E o segundo é a santificação. Senhor querido. Depois nós vamos ver que o Senhor nos chama para nos dar um dom, para funcionarmos na igreja, para servirmos a Deus. E vamos ver, Ele também tem nos chamado à paz, tem nos chamado a tantas coisas que o Adriano vai expor aí nos sábados. Mas olha aqui, Ele nos chamou da situação caída para a situação de estarmos sendo restaurados. E a esses que chamou, a esses também justificou. O que é justificar? É nos fazer justos. O Senhor vai nos fazer justos. Ele está nos fazendo justos. Jesus é justo, perfeitamente justo.
E nós estamos ficando justos. Justificar o que é? Ficar justo. Então a obra transformadora do Espírito vai nos tornando de ímpios, que significa injusto, em justos. E aos que justificou, aos que tem tornado justo, Ele vai nos tornar justos até o ponto da glória de Deus caber em nós. Não é maravilhoso, irmãos? Amém. Ele vai te fazer justo até que ponto? Até o ponto de você parecer tanto com o teu irmão mais velho, que a glória do irmão mais velho é vista em você também. Amém. A glória de Deus. E quando nós falamos na glória de Deus, falamos em ser glorificado, uma das coisas que podemos dizer é que o que é glorificado não tem nada do caído, não tem nada do pecado, só restou Deus. Amém. Então, irmãos, muito do pecado tem que sair de nós. O mau caráter anterior, a má conduta, a disposição, o prazer pelas coisas que Deus reprova. Essas coisas vão saindo à medida que nós nos entregamos à obra transformadora do Espírito Santo. E à medida que o que é injusto vai saindo de dentro de nós, e o que é justo conforme o caráter de Cristo vai sendo formado em nós, irmãos, isso é como a glória. E o melhor exemplo que eu tenho, que eu vi a vida inteira, é o que acontece com a borboleta. Ela é uma lagarta, não é? Uma lagarta repulsiva. Não é verdade? Ninguém brinca com lagarta. Mesmo porque tem umas lagartas que a gente chama de bicho de fogo que queima. Então a gente não sabe qualquer uma, qualquer outra. Então a gente ensina as crianças desde pequeno, não põe a mão na lagarta. Mas a lagarta que vai virar borboleta, um dia começa um processo nela que ela para e começa a tecer um casulo, não é isso? Aí um dia, desse casulo, sai uma borboleta. Essa é a glória da lagarta. O Senhor nos fez para sermos borboletas, bonitas, coloridas. Já viu gente que gosta de colecionar borboleta? Coleções de borboleta é que nem passarinho, de todas as cores, formatos, tamanhos, combinação de cores. A gente vê como Deus é caprichoso, como Deus é artista. Ele investe, né, nessas coisas da natureza, né? Aquelas coisas de peixe. Sabe aqueles peixes daqueles lugares paradisíacos? Peixes de todas as formas, cores, tamanhos. A borboleta é assim também. Então, irmãos, nós nascemos, fomos criados para sermos borboleta, mas nós nascemos lagarta horrenda. Mas aí Jesus vem com a obra do Espírito Santo e nós vamos para dentro do casulo. E ali nós ficamos sob o trabalhar transformador do Espírito Santo. E um dia sai uma borboleta, bonita, colorida, admirável. Já não é mais a lagarta repulsiva, é uma borboleta admirável. Isso é glória, irmãos. Isso é glória. Então Cristo vai sendo formado. Cristo vai sendo formado. Tem hora que o meu comportamento é Cristo. E você já viu um pouco da glória. Mas daqui a pouco o meu comportamento é o velho Adão. Já está parecendo o diabo. Aí a irmã fala, poxa, eu achei que meu marido estava transformado. Não, não se iluda, ele está sendo transformado. Né? É isso aí, né? Então, quando Cristo aparece em nós, tem glória. Mas daqui a pouco o velho Adão volta a aparecer, perdeu a glória, fechou o tempo, acabou. Tempo fechado, trovoadas, fechou. Mas daqui a pouco volta para o Espírito, se arrepende,
as nuvens vão embora, o sol brilha, a glória voltou. Mas daqui a pouco o tempo fecha, mas vai chegar um tempo que o tempo não vai fechar mais. Aleluia. Aos que chamou também justificou, tornou justo. E quando a justiça prevalece por completo, o que fica em nós é a glória do Senhor. Mas nós temos que entender, irmãos, que o que está sendo, o que Deus está fazendo conosco, é essa obra de transformação. E eu não vou apreciar a obra de transformação se eu não me ver uma lagarta horrenda. Se eu ainda me admiro como lagarta, de que me serve Jesus? Não é verdade? Senhor querido. Então, irmãos, eu quero encerrar lendo com os irmãos o Salmo 51. Eu não vou comentar o Salmo 51, nós só vamos ler, tá bom? Davi, um homem segundo o coração de Deus, manifestou aqui a sua condição caída. Então, se os irmãos virem aí, antes de começar o versículo 1, tem uma frase, tem umas frases que dizem assim, isso faz parte do texto sagrado. O que está em negrito ali, confissão e arrependimento, é do tradutor, não faz parte do texto sagrado. Mas o que está escrito ali em itálico, nessa letrinha inclinada aí, faz parte do texto. Diz assim: ao mestre de canto, quer dizer, essa poesia era para se tornar um canto. Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele. Em algumas traduções está, quando o profeta Natã veio confrontá-lo. Acho que na King James está assim. Confrontá-lo. Por que confrontá-lo? Porque ele estava lá no pecado dele, querendo esconder tudo de todo mundo, um adultério e um assassinato. E o profeta precisou ir lá e dizer: Davi, você pecou, e tornou público tudo aquilo. Quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Então veja as palavras de Davi, que são as palavras, que são uma das palavras mais importantes na Bíblia, para se referir à nossa condição de pecado. Nascidos no pecado e transgressores da lei de Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Se você quiser detalhes desse nascer em pecado, vá para Romanos 7, que lá Paulo explica claramente isso. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo. Hisopo era um ramo de uma planta que era usada nos processos de purificação conforme a lei. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste.
que ele está dizendo aqui é que a alegria dele foi embora quando ele tomou consciência do pecado. E que a alegria que ele tinha sem a consciência do pecado era maligno e engano. Versículo 9: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da sua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Por que que Davi estava com medo que o Senhor tirasse dele o Espírito Santo? Já viu a história de Saul. E quando o Espírito Santo saiu de Saul para vir para ele, que recebeu a unção de Samuel, o que sobrou para Saul? Um espírito maligno. Então aqui ele temeu, falou: Senhor, pequei, que loucura. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Irmãos, hoje provavelmente nós não vamos perder o Espírito Santo, mas nós podemos entristecer o Espírito Santo e apagar o Espírito Santo, se não tivermos consciência do pecado. Restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Dos crimes de sangue, Davi era um soldado, não era? E um soldado que mata em guerra, ele está cometendo um crime? O que vocês acham? Não. Mas por que ele fala de crime de sangue? Porque ele matou alguém injustamente. Quem que ele matou injustamente? Isso foi crime. Matar Urias não foi crime. Matar Urias foi crime. Versículo 15: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. O que ele quer dizer com isso? É aquele ritual, segundo a lei, de oferecer bois, novilhos, bodes, touros, ovelhas. Eu sou rei, eu poderia oferecer milhares dele, mas eu sei que não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer arrependimento, porque o Senhor veio chamar pecadores ao arrependimento. Versículo 17: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. O Senhor Jesus disse: aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. O Senhor não rejeita de modo algum arrependimento. Espírito quebrantado, coração compungido e contrito, são três palavras que falam da ideia de humilhação, quebrantamento, rendição completa ao Senhor. O Senhor não despreza. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Ele ficou com medo, irmãos. O pecado dele recebesse o castigo de Deus enviar inimigos contra eles, o que de fato aconteceu, e foi a destruição de Jerusalém nos dias de Nabucodonosor, não foi? Pecado dá lugar à destruição. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Então o Senhor se agrada do sacrifício que segue o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito.
Deus é bom. Precisamos estar muito claro disso. O pecado é ruim, totalmente ruim, e precisamos estar muito claros disso. Amém.